Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Vamos comentar que a gente teve a eliminação do Rodriguinho, mas isso não foi o principal desses 4 dias. Tivemos uma briga generalizada na cozinha sobre punição. E vamos comentar como que chegou até esse caos que aconteceu. Tudo começa, vamos falar lá, a gente tinha um paredão lá sendo formado lá, e tivemos o Sincerão. Esse Sincerão foi com uma pegada de jogo da discórdia, porque a gente teve o balde, a gente teve aquele banho de gosma. E começou o seguinte: os emparedados Fernanda, Lucas e Rodriguinho, a líder Beatriz e o anjo Michel ficaram na sala enquanto todos os outros foram para a área externa da casa. A dinâmica era o seguinte: os participantes da sala precisavam nomear um participante para cada categoria: protege, despreza e que é fora do jogo. Aí começou Beatriz falando que protege a Alane. E o proteger significava ganhar um capacete, que era para não sujar o cabelo quando levasse lá o banho de gosma. Despreza, tomava um banho amarelo, um banho de gosma amarelo. E daí, fora do jogo, tomar um banho de gosma vermelha. Beatriz colocou protege a Alane, despreza Giovana e fora do jogo Pitel. Michel falou protege Raquel, despreza Davi e fora do jogo MC Bin Laden. Fernanda diz que protege Pitel, despreza Davi e fora do jogo Leide. Lucas protege Leide, despreza Isabelle e fora do jogo Davi. Rodriguinho protege Pitel, despreza Isabelle e fora do jogo Davi. Ao final, os que mais receberam um balde de gosma de desprezo, Davi e Isabelle, entraram em consenso para decidir um participante que eles mais desprezam e escolheram o Rodriguinho. Aí eles tiveram que explicar daí por que eles achavam que o Rodriguinho é um desprezo para eles. E daí o Davi falou algumas coisas pro Rodriguinho lá e seguiu. Depois o Davi, que recebeu mais balde fora do jogo, apontou quem ele gostaria de ver fora e apontou o Michel. E daí chamou o Michel de mentiroso por causa de uma conversa e foi rolando uma tensão ali, porque todo mundo já tava já cheio de gosma já, todo mundo já tava já puto da vida já, e eu quero saber o que você achou desse Sincerão. Então, foi interessante, porque eles trouxeram aí, né, uma dinâmica boa, porque para marcar, né? Porque isso daí é antes do paredão e tem dado algum resultado sempre que eles trazem uma dinâmica mais forte, né? Que nem a semana passada teve a triturando as cartas dos parentes lá deles, e foi bem forte, né? O pessoal sofreu, chorou, e aí ficou aquele drama, porque as pessoas queriam ler a carta e tal. E dessa vez foi a tinta, né? Caindo na pessoa, e eles não estavam esperando, para variar, estava todo mundo muito arrumado, né? E não tinha acontecido ainda esse tipo de dinâmica, e eles não estavam esperando. Foram pegos tudo de surpresa. Eu achei legal isso. E também, assim, palavras fortes também, porque as pessoas sabonetam demais. Então, assim, não tinha muito o que você falar. Protege, tá? Então, a pessoa que você protege. Primeiro, que o povo está tudo dividido lá, porque eu tenho meu pod, são 3, 4 pessoas, não era só uma. Então, você era obrigado a se comprometer. Né? Mesmo no Protege, você tinha que se comprometer, porque você escolheu uma pessoa. Mas foi legal, assim, que é lógico, a gente sabia que o Davi ia ser um dos mais apontados, porque as pessoas vão sempre nele, né? E para não se indispor com o outro, vai nele. Então, e aí a Isabelle foi a surpresa também, porque ela não era uma pessoa apontada assim, dinâmica, né? Então aí ela também foi escolhida. Então, assim, as pessoas
para variar, pouparam alguns, né, como sempre, porque essas pessoas que não são notadas nem numa dinâmica dessa, então elas não causam nem nada na pessoa, que nem a Yasmin e a Vanessa não foram, não tomaram nada na cabeça, o próprio Alegrete acho que também não, né? Não. E o ponto forte eu acho que foi esse, porque quando você estava, ele tinha feito o contrário. Nas dinâmicas anteriores, ele colocava os emparedados e o líder e o anjo para fora e deixava o povo da casa dentro, né? E dessa vez ele fez diferente, deixou os emparedados e anjo e líder dentro da casa e pôs o povo todo para fora. Então, assim, a dinâmica parecia que ia ficar bem confortável para quem estava dentro da casa. E eu achei o ponto forte foi trazer as pessoas, que nem os que tomaram mais tinta na cabeça, escolherem pessoas que estavam lá dentro. Eu achei isso bem legal, porque também ninguém esperava, foi surpresa. E aí, com uma dessa, você tem uma tinta na cabeça do Rodriguinho, que jamais, né, esperava que ele fosse tomar uma tinta na cabeça. Aniversário dele, ele está no paredão, né, praticamente estava no paredão, e já era aniversário dele, porque acho que já estava dando uma meia-noite, né? Esse jogo é aquele jogo que, por exemplo, tudo bem, você não quer colocar, jogar tinta na sua cabeça. Mas também tem outro lado. Quem não teve a tinta jogada na cabeça, que nem o caso da Yasmin e a Vanessa, elas estavam se perguntando. A própria Yasmin falou: a gente não, nem foi escolhido para nada, a gente é planta, né? Então, assim, aí fica até uma reflexão da própria pessoa, né? Eu gostei, achei bem legal, principalmente porque a gente estava pedindo, né? Essa meleca jogada na cabeça ou aquela fumaça de colorida que a gente estava com saudade, né? Então, acho que ele resgatou e agora daqui para frente acho que tende a piorar, né? E nós vamos gostar. Eu também gostei também. Eu achei interessante, porque o pessoal que estava dentro da casa não sabia o que estava acontecendo lá fora, porque o Tadeu dava uma mentirada, dava ali, falando assim, não, então agora a pessoa vai receber o desprezo. E É, daí não sabia se era um colar com plaquinha ou se era alguma coisa pesada. Então, então o pessoal da casa não sabia o que estava acontecendo lá fora. E o pessoal da casa, obviamente, não assistia o pessoal é. de lá fora. Era ao contrário, o pessoal lá fora que assistia o pessoal de dentro da casa. Então, foi muito legal, foi. Eles fizeram de surpresa, né, para quem Sim, saísse, né? e tava muito interessante, tá? Porque voltou aquele tiro, porrada e bomba que a gente gostava demais da outra edição, que eu acho que era o ponto ápice da edição passada. Que era o tiro, porrada e bomba, porque todo mundo saía sujo, com tinta, com fumaça, com sujeira. Então eu queria que tivesse mais. Eu acho que tende a continuar assim, muito bom. A gente, eu gostei e eu acho que vai continuar seguindo esse segmento aí de continuar piorando, porque primeiro foi a cartinha do pessoal, agora foi tinta e tô ansioso pro próximo para ver se o Boninho vai conseguir se superar. E É. vamos pro paredão que a gente tinha Fernanda, Lucas e o Rodriguinho. E quem saiu neste paredão foi o Rodriguinho, com 78,23% dos votos. Lucas ficou com 14,82% dos votos. Fernanda, 6,95% dos votos. E algumas palavras o Tadeu lá no discurso lá falou que mesmo ele pedindo lá para sair lá, se ele fosse querido, o público iria deixar ele lá dentro, mas se ele não fosse tão querido, o público iria atender o pedido dele. E daí ficou mais nessa enrolação aí e focado totalmente no Rodriguinho. E eu quero saber de você o que você achou do discurso do Tadeu, da eliminação também do Rodriguinho. Então, o discurso do Tadeu, eu acho que ele deu várias dicas, né, do jogo. Falou muito, por exemplo, do fato dele. Será que você está saindo porque você pediu para sair? Será que você está falando por alguma coisa que você disse?
ou por o que você deixou de dizer. Então, assim, ou deixou de fazer, né? Então, ele falou muito, falou do leão dentro do quarto, né? Que era um leão dentro do quarto. Deu umas dicas para o povo lá, e ele deixou claro, pelo discurso dele, ficou muito claro que o Rodriguinho não pediu para sair, né? Não saiu porque pediu, né? Ele já É, começou falando isso. Eu acho legal, porque, assim, os discursos, eles sempre têm esse teor de dar um norte lá para o povo que está lá dentro, para não ficar, como fala, com delírios, né? Porque teorias da conspiração. Ah, ele saiu porque pediu. Ah, será que é paredão falso? Então, assim, no final das contas, a gente sabia, né, que a hora que ele parasse num paredão ia ser difícil ele ficar, né? sim, Então, porque tinha uma. Existe uma rejeição grande pelo Rodriguinho, que a gente já até falou antes, por conta da postura dele no jogo, né? Eu acho que ele amarrou muito esse jogo. É uma figura que nem ele, dentro de um jogo que tem tanta gente, ele domina o território. E tem umas pessoas que ficam muito próximas dele, os aliados, que ficam sem personalidade. Eles praticamente vestem a camisa e tudo que o cara faz está feito. Tudo que ele pede para fazer é feito. De vez em quando tem umas briguinhas assim, mas muito pontuais. Daqui a pouco está tudo na mesma. Não pode ser contrariado. Então, assim, e o Rodriguinho, o que que ele fez? Ele era, se não fosse todo o peso que ele carregou nas palavras dele, e achei muita agressividade, o tempo todo reclamando de tudo, da produção, reclamando do programa, como se ele fosse assim um ser superior. Não sei por que também entrou, né? Mas tudo bem. Não fosse isso, ele tinha sido um bom jogador, porque ele conseguiu circular por todos os lados. Só acho que ele foi muito. é, Essa história dele ser uma pessoa que circulava era interessante para o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha os aliados dele que ele dava uma ordem ali e as pessoas tinham um receio de desobedecer. Então, aí você anula o jogo de um monte de gente. Fica um monte de Rodriguinho ali, sabe? Que não é legal para o jogo. E fora as pessoas que ele dominava, que não eram tão próximas, tão aliadas dele. Como o Bin, por exemplo, ele domina o Bin, vai e volta, vai e volta. A Vanessa e a Yasmin também. Então, assim, acaba tirando a personalidade de outros para virar um jogo a favor dele, né? E isso não dá certo também, porque o público também não gosta, né? Não gosta. E ele também, você vê, dentro da casa, para ele tomar um voto, quanto tempo demorou? Um voto assim, que corresse risco. Porque se eu tomar um voto ali, não é nada, que nem ele tomou acho que dois. Ele não correu risco nunca de ir para o paredão. E é com isso que ele ia levando, né? Agora, foi indicado diretamente e acabou saindo. Achei que foi bom. Esperamos agora, porque acabou de sair. Então não dá para a gente ainda saber como que as pessoas vão se movimentar ali. Vimos pouco ainda, mas parece-me que a tendência é formar um grupão, né? Que também não é legal. Então, as pessoas agora que elas tinham que mostrar as personalidades dela, que falta um pouco de jogo, mas eu acho que elas já perderam muito tempo, né? O tempo que falta agora é pouco para elas mostrarem qualquer coisa, tem que correr atrás do prejuízo, né? Tirar o prejuízo que tem aí e acontecer, né? Alguém acontecer aí, porque tá difícil. e olha, já era já esperado já, eu acho. Eu acho que todo mundo já esperava já que o Rodriguinho ia sair. A gente só esperava só a porcentagem dele, né? Se não sabia se ia ficar no 70%, 80%. E não, eu acho que não foi surpresa para ninguém que ele ia sair. E eu acho que tirando algumas frases que ele teve lá no início do jogo lá, eu acho que ele foi um jogador. Tirando aqueles erros que ele teve, ele foi um jogador. Porque o cara ele entrou ali reclamão, chato demais, chato.
E daí ele foi mudando com o tempo. Eu acho que ele foi se soltando mais ao decorrer do tempo. Foi conversando mais com mais pessoas, foi brincando. Tanto é que ele entrou lá falando assim, não, eu não choro, tal. E daí foi lá, chorou. Então eu acho que o cara ele se jogou nesse game. Eu acho que o cara ele montou estratégia, o cara que a gente não apostava nada de estratégia, né? Tipo, eu imaginava que o cara ia entrar lá, ia ser mais do mesmo, só que o cara ele quis fazer estratégia, quis se jogar no game, e eu acho que tirando esses erros aí, o cara ele soube se posicionar, tanto é que o cara ele se tornou um grande manipulador, porque conseguiu manipular muitas pessoas ali dentro ali, conseguiu fazer a cabeça de muita gente. Então, para mim isso daí é jogar, para mim isso daí é ser jogador. O cara conseguir manipular várias pessoas de diversas idades ali, diversos lugares, conseguir manipular camarote, conseguir manipular pipoca. Então, para mim, eu acho que Eu, era justo que ele ia sair, mas bom, vamos seguir que a gente tem a treta generalizada de hoje. Esta treta começou o seguinte: tem lá um painel ali no telão, onde aparece o Tadeu, e esse painel se chama vacilômetro. O vacilômetro funciona o seguinte: é um contador de vacilos que contabiliza as infrações cometidas pelos participantes no dia a dia. Se atingirem o teto de vacilo, todos os moradores da casa serão punidos. A punição será coletiva, independente de onde partiu o vacilo. E daí, uma punição grave dá um vacilo, mas uma punição gravíssima dá 10 vacilos. Yasmin, ela não fez o raio-x. Ela acabou perdendo o tempo do raio-x e não acabou não fazendo o raio-x no momento certo, na hora certa. E daí tomou 10 vacilos já no vacilômetro. E este vacilômetro ninguém sabe o que acontece, mas o pessoal sujeita. O pessoal diz que vai pro tá com nada, que realmente aí todo mundo vai tá comendo lá só goiabada e pão. E daí a gente tem o seguinte: no vacilômetro estava a Lani com 37 vacilos, aí depois vinha a Beatriz com 30 vacilos, e daí depois vinha a Yasmin com 23 vacilos. E daí, né, seguindo, depois ela ganhou 10 vacilos gravíssimos, porque ela cometeu a punição gravíssima, e daí foi para 32, chegou no top 2, ela só está atrás da Alane, que está no top 1. E daí o pessoal começou a alertar ela, a Alane e Beatriz principalmente, foram lá alertar ela lá que se continuar assim vai virar opção de voto, e daí a própria Yasmin falou que alguém demorou no confessionário e tá na mira dela. Depois a Yasmin foi criticar lá, foi conversar lá com a própria Vanessa, e daí falou assim: eu achei muita incoerência e soberba. Desculpa, rainha, vocês podem ou não, porque as duas estão lá no top lá também de punição. Então chega a ser meio incoerente para Yasmin. E daí depois, ao longo do dia, a Yasmin planejou tomar novas punições ali para ser proposital. Ela disse que se era para ela sair, que ela saía assim, e daí ela queria levar todo mundo para Xepa, putar com nada, e daí a Alane falou do plano lá da Yasmin, ouviu a Yasmin comentando sobre esse plano, foi lá conversar com o pessoal do Fadas, e daí o pessoal falou assim: ela vai ser motivo de volta então. E depois de um tempo, a Yasmin foi chamada no confessionário, e daí falou que cancelou o plano de tomar punição. E daí atualizou o queridômetro, ela se tornou top 2, e a própria Yasmin falou top 2 e mesmo assim não conseguiu ultrapassar a Alane, que veio reclamar para mim. E daí a Alane depois foi questionar algumas estalecadas da Yasmin, porque a Yasmin começou a dar umas pequenas punições, pequenas assim, para aquecer, para deixar o pessoal lá no tá com nada. Daí a Lani falou: eu senti como se você estivesse comprando
nosso vacilo, que foi sem querer, como o teu, que foi aparentemente proposital. E daí começou um desentendimento daí com a Vanessa, que falou assim, tenho certeza que elas vão vir em mim nesse paredão, principalmente agora, que ela tentou montar e eu não deixei montar no meu cavalinho, só que vai ser hipócrita. E daí, quem foi reclamar lá de punição lá, que foi a própria Alane, tomou uma punição de microfone. Uma punição. E daí, isso daí lá no quarto do líder. Tava ela, tava o Davi, o Matheus e a Beatriz lá no quarto do líder. E daí ela tomou a punição, a Alane, porque ela estava sem microfone. E daí todo mundo gnomo, tava ali sentado ali na mesa ali da xepa ali e comemorou, gritou daí, e comemorou porque a pessoa que tava reclamando de alguém que tomou punição, vai lá e toma punição. E daí a Lani saiu furiosa de dentro do quarto e foi lá resolver. E começou daí a treta generalizada. A treta começou o seguinte, a Lani desceu lá e daí perguntou daí, por que vocês estão comemorando isso? Vocês estão comemorando porque eu tomei punição? E daí começou uma discussão da Yasmin com a própria Anne, falando tipo, pô, você tá reclamando que eu tomei punição, mas você acabou de tomar punição também. Então, mas a sua punição, como não foi de propósito, então tem menos peso que a minha. E daí ela começou assim, ela fez de propósito, eu não faz sentido vocês rirem porque eu tomei punição, é incoerente. E daí a Vanessa entrou nessa discussão para defender a amiga, gritou com a Alane e falou assim, ninguém riu de você, você é a pessoa que mais contribuiu para o Tá Com Nada, então não fala dela. E daí a Alane rebateu, falando, eu não estou falando que eu estou certa, mas eu jamais faria isso daí de propósito. E continuou esta briga, culpando a Yasmin, falando que a Yasmin tomou de propósito lá e ela toma sem querer. Depois disso, enquanto rolava essa treta toda, o Davi entrou na briga. O Davi daí afirmou daí, ali ele tava ali na cozinha também, né? Porque todo mundo saiu pra ver a treta. E o Davi falou: toda vez que eu receber 5 baldes, eu vou me posicionar, vou gritar, vou falar do meu jeito. Vai lá receber 5 baldes na cabeça, ser o mais desprezado e ser o mais querido para sair da casa. Aí você vai sentir o que eu estou sentindo. Daí a Vanessa fala assim: estou falando da convivência. 50 dias dentro da casa onde você grita o tempo inteiro. Agora eu vou falar assim com você, porque é assim que você fala, não sabe ouvir. E daí o Davi, que se colocou no lugar do MC Bin Laden, quando voltou da prova bate-volta e disse chupa. E daí a Vanessa gritou, não estou falando daquela sua gritaria, estou falando da casa, do dia a dia, porque você fica aqui na cozinha e canta o dia inteiro, grita o dia inteiro achando que a casa é sua. E daí a Lani entra na briga e fala assim, não pode mais cantar? E daí a Vanessa, amor, cantar pode, mas o dia inteiro nós estamos em convivência aqui. A cabeça da gente está doendo e ele não para de cantar, ele não para. E a Lani daí volta a questionar a Vanessa por não ter falado isso daí para ele antes. E daí falou assim, ele canta há 50 dias e agora você tá falando? A partir de agora dá para entender. E daí o Davi falou que isso daí é para arrumar motivo para receber voto. E depois a Vanessa foi lá no banheiro lá, e o Davi subiu, e o Davi começou a chamar ela de falsa lá em cima. E daí quis voltar, quis descer para chamar ela de falsa na cara dela. E daí o Davi desceu, o pessoal segurando ele lá, a Alane e a Isabelle segurando ele. Só que ele desceu lá e falou assim: confessionário botão, ganha a prova do líder e me bota no paredão. E daí a Vanessa chamou ele de moleque. E depois disse assim: você moleque com muito orgulho, com muito amor, mas eu sou sincero e verdadeiro. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Não fico esconder 50 dias para falar na cara, não. Não espero 50 dias para falar, não. Eu falo na cara, qualquer hora, qualquer um.
E daí a Vanessa, agora é que me encheu mesmo. Não me enchia, não. Agora está me enchendo cada vez mais. E daí o Davi responde: problema é seu, Vanessa. Posso fazer nada, né? Eu trouxe minha personalidade, eu trouxe minha pessoa aqui para dentro. E daí depois o Davi desceu lá as escalas lá e falou assim na cara da Vanessa: você é tão falsa, mas tão falsa, que eu voltei do paredão e você veio pra cá ficar me abraçando, ficar perto de mim, ficar conversando comigo. Sua falsidade é tanta que quando eu voltei do paredão da prova bate-volta, você faz isso. Falsa, ela é falsa. O Davi sobe novamente, gritando lá: falsa, cobra. E, cara, que treta, que caos. Eu quero saber o que você achou. Então, eu acho que essa história das estalecas, uma hora ia acontecer, né, de começar a dar problema, porque e o confessionário também, que eu já vi, antigamente tinha muita punição por causa de confessionário, né, que a pessoa não conseguia fazer o raio-x, ficava aquela fila e às vezes tinha gente que não conseguia. E aconteceu agora com a Yasmin, né, ela ficou pistola porque não conseguiu, e ficou bem, bem nítido que ela não ia conseguir, porque faltavam 12 minutos quando ela foi lá ver, depois ela foi lá na cozinha fazer um café, quando voltou, faltava 1 minuto e 20 e ainda tinha a Leide. Aí a Leide entrou e a Leide gastou o tempo que faltava, zerou, ela entrou, mesmo assim ela tomou 500 estalecadas lá e ficou bem brava, né? Aí ela ficou com raiva da casa lá, de todo mundo, porque demoraram. Depois ela foi fazendo pirraça, né? Eu vou fazer punição. Aí tirou o microfone ali, aí levou comida lá para fora, e todo mundo vendo, né? E só apitando, que não pode, né? Aí ela pegou, foi levando 50, aí foi levando mais. Ela falou assim: eu vou colocar todo mundo no tá com nada, né? Aí foi indo, indo, e estava ameaçando comer o bolo do VIP também, que tinha um bolo lá que tinha feito, né? Os 2 bolos que tinha lá no VIP. Ela falou: vou comer o bolo e vai todo mundo pro tá com nada. Então ficou ameaçando, ameaçando. Nisso as meninas acharam ruim, né? A Lani com a Bia, né? Porque elas se tratam muito bem ali, né? Vanessa e Yasmin com as meninas, com as fadas ali. Mas, depois dessa confusão, aí o pessoal começa a se irritar também, né? E aí, junto ao fato de que a Alane também é uma que é recordista, né, no vacilômetro, então ela já começa a se irritar. Eu não sei por que não está tendo embate dessas meninas aí. A Yasmin e a Vanessa, elas, que nem a Yasmin principalmente, ela não tem treta com praticamente ninguém na casa. Ninguém. Então a gente não sabe até agora por que ela não tem treta com ninguém. Né? Então, assim, aí aconteceu isso das talecadas e acabou virando a treta quando a Alane, né, toma a punição lá em cima e desce, quando ela escuta os gritos, ela desce para tirar satisfação. Então ali já começou, né? Porque o grupo já está junto, a gente percebeu que esse grupo se juntou todo, né? E como eles eram subgrupos e foram se juntando, puxadinho com gnomos, e mais os outros que estavam ali, que era o Buda, a Lady e o Bin, que estão soltos, também se juntaram. E Yasmin e Vanessa se juntam ali também. Então virou um bloco contra o povo do Fadas, né? E o Davi. Então, assim, aí eles começaram a rir, ela não gostou, foi tirar satisfação, e depois começou a treta, né? Com a Yasmin ali, depois a Vanessa entra, porque na verdade ela ia acabar com a Yasmin, mas a Vanessa foi defender a amiga, né? Para variar, foi se meter numa treta que nem era dela. E aí depois continuou a confusão. Só que a maioria do povo fica sempre a favor das duas também ali. A gente vê. E aí o Davi, né? Para variar, ele não. Quase todas as tretas da casa ele está no meio e ele não baixa a cabeça, ele não, né, não vai falar o que você quer ouvir, não vai baixar a cabeça. São poucas as vezes que ele baixou a cabeça no BBB aí. Então ele já percebeu que ele já foi muito, como fala, votado, muito votado. Só quando está imune que não, que ninguém que vão arranjar outro alvo, mas ele é alvo da casa, sempre é alvo da casa, por vários motivos. Ele é chato, ele já falou que ele é chato. Ele é repetitivo, repete as coisas um monte de vezes.
vai irritar as pessoas. Ele canta e não quer nem saber se estão gostando ou não estão gostando. Tá na cozinha, tá cantando, tá lá fora, tá cantando, não quer saber, né? Então, assim, se ele está incomodando, ele faz questão de incomodar, né? Então, assim, não é uma pessoa que ficou bonzinho ali no espacinho dele, olha, você vai ficar ali, você não pode isso. Ele faz tudo o que ele quer fazer e não tá nem aí. E isso irrita o povo, né? Então, assim, as pessoas ali dentro se irritam com qualquer coisa, mas só que muita gente começa com uma implicância, assim, mas é lógico que nem falar, vai conviver com ele. Não dá para você conviver com ninguém, né? Porque cada um tem suas manias, seus vícios, e você precisa ter o mínimo de conhecimento da pessoa para você conviver com alguém. E ali ninguém escolheu. A pessoa aceitou o convite e o outro foi atrás e quis. Então você tem que aguentar o rajadão ali. Não dá para você ficar cheio de não me toques, né? Então, assim, ali tem muita briga na casa também por causa de sujeira, que tem gente que não move uma palha nem para limpar, nem para lavar louça, para cuidar da sua própria sujeira, né? Tem gente muito folgada, escorado ali. Então dá treta de tudo quanto é tipo, né? E eu acho assim, é gente escondendo comida, que nem reclamam de um, mas estão escondendo também. Então, assim, não dá para você ficar apontando o dedo para os outros, porque você também faz. Que nessa história da estalecada. Fica reclamando, falando que vai deixar todo mundo não tá com nada, e as outras que estão reclamando também estão com alto nível lá do vacilômetro, né? Então, assim, no final das contas, quem for melhor de briga é quem vai ganhar isso daí. Quem arregar, não ganha. A gente vai ver provavelmente que vai ganhar esse game é alguém que não está se escondendo. E acho que esse ano nós vamos ter gente de personalidade aí brigando por esse prêmio. Agora, o que está precisando fazer aí é acabar com esse bloco de pessoas, né, se unindo ali. Que isso não dá certo, não vai dar certo, porque o público tem tendência a torcer pela minoria, né? Com tudo que já aconteceu, tem tendência a torcer pela minoria. Agora, o pessoal não se suporta também. Quando junta o bloco, também não se suporta, né? Porque tem um falando do outro ali. Então, ninguém gosta do BIM, aí não, alguns gostam do BIM, outros não, então não querem o BIM no grupo. Aí o grupo ou aceita o BIM, se aceitar o BIM, o outro sai. O Puxadinhos fez aquele acordo, mas também não é uma coisa que eles estão fechados mais. Então, assim, o interessante seria ter esses subgrupos para a gente ter esses contrapontos aí, né? Continuar o Puxadinho, continuar o Apitel lá com a Fernanda, né? A Pitel vai dar uma saída pro game também, eu acredito. Mas eu acho assim, pra gente ter surpresas aí, ter alguns embates aí, né? Pra não ficar essa mesmice, pegar aquele bloco de gente para votar numa pessoa, né? Eu espero que tenha dinâmicas boas também de ter gente indo com um voto, que nem aconteceu antes, que a Vanessa quase foi parar no paredão por causa de um voto. Então, acho assim, precisa ter esses embates, seja por causa de comida, seja por causa de cantoria, seja porque a pessoa está falando alto, sabe? Porque você tem que aprender bons costumes, ninguém foi lá para aprender bons costumes, né? Você está brigando por 3 milhões de reais. Quem falar mais alto e quem aparecer é quem vai ser notado pelo público, né? Então, ali tem pessoas que estão passando despercebido, assim como quem fala, será que eu chego lá sem fazer nada? Será que estão me vendo aqui? Então, assim, precisa fazer uma limpa nessa casa. Olha, eu também gostei também. Eu gosto dessas tretas aí que não é pesada, que tipo assim, é pesado, né? Porque começou a xingar, mas Sim. eu tô falando de treta que é sobre o jogo, não é nada sobre externo, sobre aqui de Sim. fora. Então, treta sobre estaleca, sobre comida, sobre prova, é muito bom de assistir. E eu gostei dessa treta, o Davi, mais uma vez, tentando se encaixar em alguma briga, qualquer uma. Mas sempre, sempre. Qualquer uma que ele vê, ele vai tentar ter um enredo ali no meio ali, como em diversas outras brigas, e a
a Vanessa que explodiu dessa vez. Dessa vez realmente explodiu. Mas, olha, eu acho hipócrita a Lani, principalmente a Lani, falar alguma coisa de punição, sabe? Eu acho. Se quer realmente falar sobre punição, pega alguém que Mas não que foi legal. Não, mas que foi legal foi ela descer daquele quarto lá. Foi legal, mas a atitude dela eu achei hipócrita, mas isso daí não influencia nada. A treta foi maravilhosa. A treta foi maravilhosa, mas tipo assim, na minha opinião, eu achei que ela que tá errada nessa briga. Mas eu gostei dessa briga, que continue sendo assim. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, hoje teremos prova do líder. Eu quero saber quem que você gostaria que pegasse essa liderança. Eu acho que chegou a hora do Davi ser líder. Porque aí eu quero ver como vai ser essa liderança dele. Primeiro que ele vai jogar uma pessoa no paredão com as forças, né? Que a gente sabe que pode ser a Vanessa, pode ser a Yasmin, pode ser o próprio Bin Laden. Mas eu gostaria que ele fosse líder, porque é o que tá faltando para ele. Eu gostaria da Pitel líder. Ela perdeu, né, o paizão dela, e eu quero ver ela saindo agora, ela se libertando, se ela vai conseguir se posicionar sozinha. Ela vai ter a Fernanda, né, como o braço esquerdo dela, mas eu quero saber se ela vai conseguir agora criar o próprio caminho, o próprio enredo dela. Precisa, né? Precisa. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau.